Preciosas vidas. Vamos pensar juntos na boa, bendita palavra de Deus. Eu sou de uma escola homilética diferente do reverendo Robert. Ele vem lá do seminário Jumper, que tem aí o viés de ensinar a pregação pela exposição da palavra. E eu venho do SPS, Seminário Presbiteriano do Sul, que tinha influência de John Brothers para a pregação, exposição da palavra de Deus pela forma temática ou textual. E hoje eu quero usar, vocês já perceberam, um texto. E do texto extrair aquilo que Deus vai nos permitir aprender para melhorarmos. Hoje é dia de melhora, hoje é dia de melhorar. Com certeza. Então, queridos, o tema, ela conseguiu voltar? Não conseguiu voltar, mas ela conseguiu. O tema da nossa reflexão, esperança de Deus afasta o nosso abatimento. A esperança de Deus afasta o nosso abatimento. E por que eu estou colocando dessa forma? Todos nós somos ansiosos, imediatistas. Se perguntar para alguém se ele é ansioso, ele diz, não. Você é imediatista? Não. Eu, de vez em quando, vou pegar o ônibus ali na Carvalho e eu vejo, né? Todos nós temos somos ansiosos, imediatistas. O sujeito põe o celular, está no QR Code e vê que está faltando um certo tempo para o ônibus dele passar. Deu para entender? Isso porque ele não é ansioso. Isso porque ele não é imediatista. Somos nós assim. Todos nós incorremos naquela expressão, queremos as coisas para amanhã. Não. Para ontem. Para ontem. Então, deixa eu pensar com você. A natureza humana vive a influência do pecado que nos faz ansiosos e imediatistas. E poucos, ou muitos, não têm paciência de esperar. Nós sabemos recitar muito bem o Salmo 40. Lembra do Salmo 40? Que diz assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Ela vai chegar lá, pode deixar. Nós temos essa disposição de impaciência. Eu só vou falar. Ninguém precisa apontar para ninguém. Principalmente entre os cônjuges. Tem um negócio fantástico, não tem? Não levanta a mão, não. Quando a gente namora é diferente, mas quando é casado, o cônjuge é assim. Bem, onde está a toalha? Está ali no armário. Aonde? Eu já disse. Está no armário. Olha a paciência. Somos impacientes. Então o texto vai nos fazer pensar que Deus afasta de nós essa impaciência, essa indisposição, né, que a gente tem de sermos imediatistas, de queremos as coisas e pronto. Existem algumas coisas que eu quero ver com vocês então. Primeiro, que só tem esperança
aqueles que sabem que Deus opera com o seu extraordinário em qualquer tempo da sua história. Que história? Do meu dia a dia. Eu levantei hoje debaixo da esperança do extraordinário de Deus. Você levantou hoje debaixo da esperança do extraordinário de Deus. E só tem essa bênção de viver debaixo da esperança do extraordinário de Deus, aqueles que creem em Deus, aqueles que sabem que Deus faz e cumpre sempre a sua soberana vontade. Gosto de uma palavra que eu vejo do patriarca, ainda não era chamado de Abraão, era Abrão, e a gente lê lá em Gênesis, no capítulo 12, verso 4, essa expressão. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele, e tinha 75 anos quando saiu de Harã. Mas o que isso significa para mim? Tem algumas lições que são importantes por causa dos nossos sonhos, por aquilo que nós esperamos, por aquilo que nós desejamos ver na nossa vida. São as nossas esperanças, não são? Temos esperanças, seja no casamento, seja com os filhos, seja com o trabalho, seja com os nossos sonhos. Aquilo que nós temos esperança. O que significa para isso, para nós, essa expressão então? Primeiro, a gente tem que saber algumas coisas que estão aqui. Abraão, era Abrão, não Abraão. Abrão tinha 75 anos. Quem mais velho do que ele? Já podia dizer assim, como diz o moço, já não rola mais nada. Mas ele ouviu a voz de Deus. Ele ficou atento ao mando do Senhor. E aonde a gente ouve a voz do Senhor para gerar esperança no nosso coração? Na sua palavra. Deus fala com a gente. Ele gera fé no nosso coração. Ele preenche o nosso coração com fé, com viva esperança, para que a gente possa descansar no Senhor. Descansa no Senhor. Não é assim que o salmista diz? Descansa no Senhor. Espera nele. Olha só. Descansa no Senhor. Está no Salmo 37. Espera nele. E o mais ele fará. Mas eu sei que a gente é impaciente, não? Uma vez uma senhora diz assim, olha pastor, a gente ora a Deus com um olho fechado e um aberto. Já viram essa expressão? Um olho fechado e outro aberto. E você não consegue esperar. Tinha um pastor que comentou que ele pregou e disse sobre fé, sobre oração, sobre você colocar diante de Deus seus sonhos. E disse, ore a Deus. E a senhora foi para casa, ajoelhou-se na sua cama, orou em cima daquela palavra que diz que se você tiver fé e orar, você vai fazer com que os montes se lancem ao mar. No dia seguinte ela abriu a janela e disse, está vendo? Não aconteceu nada. Nós não sabemos esperar. Então aqui tem algumas lições. O tempo sempre será o tempo de Deus, amém? Você já estragou o bolo que a sua esposa estava fazendo quando você abriu o forno antes do tempo? E as mulheres sabem que não pode. Pôs lá, tem que deixar o quê? Já criaram até uma metodologia no fogão que é a luzinha, né? Para você não abrir o forno. E senão, você estraga. Espera Deus. Você já viu alguém na história da Bíblia estragar o tempo de Deus? Não disse? A mulher do patriarca não estragou? Deus disse que ela seria mãe de uma grande nação. Passaram quase 30 anos, gente.
essa mulher não ficava grávida. Vocês podem imaginar, vocês são ricos, assim, criatividade, a briga conjugal que era, não pensa que era amorzinho, beijinho, não. A briga conjugal que era, as cobranças que tinha, porque teve uma promessa. E a promessa não se cumpriu, ao ponto que ela teve uma grande ideia. Dar a escrava ao seu marido. Gerou todo esse problema que nós temos até hoje. Ela agiu na frente de Deus. Quando a gente faz isso, não faz? Você faz isso? Quantas vezes você tenta agir na frente de Deus? Primeiro você faz, depois você pede a bênção de Deus. O tempo sempre será o tempo de Deus. Deus sempre age no seu tempo. O professor de teologia bíblica, ele dizia que o relógio de Deus nunca adianta nem atrasa. Sempre é no tempo de Deus. E graças a Deus por isso. Que a gente está no tempo de Deus. A sua vida, a sua felicidade, a sua alegria, a sua família, seu filho, seus sonhos, todos estão no tempo de Deus. Deixe Deus agir na sua vida. De fato, seja mais que uma declaração sabida. Esperei com paciência no Senhor. Seja mais que uma declaração sabida. Seja uma declaração de coração e fé. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Porque a esperança do Senhor tira as nossas aflições, tira o nosso abatimento, tira a nossa angústia, tira a nossa desesperança, tira de nós esse imediatismo. Uma outra verdade é que Deus nunca age no nosso tempo. Não adianta. Já viu Deus, pessoas pedindo para Deus agir no tempo dele? Tem gente que gosta de fazer isso. Daí a expressão que é repetida na palavra de Deus e que traz um acalento muito ao coração, que é do Salmo 40, mais do verso 2 em diante, que diz: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou meus pés em uma rocha e firmou meus passos, e me pôs nos lábios um cântico, um novo cântico de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão. Amém? Confia no Senhor. Confia no Senhor. Uma outra verdade que eu gostaria de ver nesse item ainda, e quero deixar para todos nós, é que Deus vai agir na minha vida e na sua vida no seu tempo. Que a gente tenha fé e paciência para vivermos esperando no tempo de Deus, o agir de Deus, o milagre de Deus. Espere o tempo de Deus na sua vida. Talvez alguém diga: pastor, é fácil o senhor dizer isso. Mas a gente tem que aprender a esperar o tempo de Deus. Quantas vezes eu esperei isso? Fui impaciente? Fui. Mas Deus foi misericordioso comigo para me ensinar. Eu tive que esperar o seu tempo se eu quisesse alcançar aquilo que eu estava almejando, desejando, em nome de Jesus. O segundo item para nós pensarmos juntos é este. Só quem tem esperança em Deus tem certeza que Deus vai agir na sua vida. O ímpio não tem isso. O ímpio canta aquela música: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso mesmo. Agora o crente não, o crente é diferente dele. Ele tem essa confiança, essa esperança que Deus vai agir na sua vida. Eu não sei quando, eu não sei como, mas eu sei que a esperança do crente é essa, que Deus ao seu tempo age na nossa vida.
Amém, queridos? Para mim, vejo um grande exemplo disso na história do paralítico do tanque de Betesda, como está registrado lá em João, no capítulo 5, do verso 1 ao 8. Depois vocês leem em casa. Tanque de Betesda. Olha lá, se ela for para frente, ela vai achar isso. Tanque de Betesda. Você lembra quanto tempo ele estava lá? Mais que o tempo de ministério do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: o que você quer? Você quer ser curado. Qual era a experiência dele? Qual era a esperança dele? De ser o quê? Curado. O meu professor de teologia bíblica disse que ele não era paralítico. E se ele fosse paralítico, ele ainda poderia puxar seu corpo. Eu já vi uma pessoa paralítica, ela pode puxar o seu corpo. O professor de teologia bíblica, ele pode estar coberto de razão, diz que ele era tetraplégico. Em que ele se baseia nisso? Quando Jesus pergunta para ele: o que você quer? Quer ser curado. Quem não quer ser curado de aflições da alma, do coração, de relacionamento, de saúde? Todos nós queremos cura. O caso dele era uma cura física. E o texto diz que ninguém o pegava para jogar na água, quando a água se movia. E o meu professor, em cima disso, dizia assim: é porque ele não podia o quê? Se mover. Mas ele tinha no seu coração o quê? Tinha no seu coração esperança. Pode dizer para mim, esperança. Por que eu estou dizendo isso para você e pedindo para você repetir? Apesar de todos esses anos, ele vendo acontecer algo na vida daquelas pessoas. Eu não sei explicar o que acontecia ali, não me pergunte. Mas algo acontecia excepcional. Durante mais de 30 anos, ele via isso acontecer. Quando as águas se moviam, ele tinha esperança. Jesus viu o que no coração dele? Esperança. A esperança em nós, como nós lemos, gera o quê? Fé. Muito bem. Esperança gera fé. Jesus viu o que nele então? Fé. E ao ver isso, Jesus fez o que por ele? Quando ele pegar o leito dele, se levantar e andar, né? Nessa manhã eu fico pensando, ninguém aqui é tetraplégico. Às vezes precisa pegar o leito, quem sabe, da harmonia conjugal, da paz de alma e de coração. Deixa eu parar por aqui, de repente eu vou começar a falar algumas coisas e alguém vai dizer assim: começaram a dedar para o pastor. Não. Mas Deus manda você pegar o seu leito na fé, levantar e ser uma nova vida na manhã desse dia, na esperança desse Deus que enche a nossa vida, que enche o nosso coração, que pela fé santíssima faz acontecer coisas novas. Amém, queridos? Nossa. Vou sugerir ao reverendo Robert que faça o café primeiro. Meu Jesus, o que é isso? Ele estava impossibilitado, mas não há impossibilidades para Deus. Impossibilitado ele estava, não estava? Mas não há impossibilidade para Deus. Graças a Deus por isso. Aleluia. Jesus, vendo esse homem deitado e sabendo que estava ali, havia muitos anos, muito tempo, disse ao enfermo:
Toma o teu leito, levanta e anda. Deus sabe todas as nossas necessidades e está atento a tudo o que está ao nosso redor. Deus viu aquele homem que precisava da sua bênção. Amém? Isso significa alguma coisa para mim e para você? Deus está me olhando e vê a minha necessidade e vê o que eu estou precisando. Louvado seja o Senhor. Toma o teu leite e anda. Deus transforma choro em sorriso, dor em cura, quando Ele deseja. Fraqueza em força, sonho em realidade. Hebreus diz que a fé, a esperança é a âncora da alma. Você pode dizer para mim isso? A fé, a esperança é a âncora da alma. Que hoje a gente saia daqui com essa convicção de alma, de coração, em nome de Jesus. Um terceiro momento que eu gostaria de ver com vocês. Só tem esperança aqueles que descansam na providência de Deus. Às vezes a gente cita, e sabe, Jeová Jiré, né? Não é assim? Que é o Deus da providência. Que Deus que faz como... Eu gosto da expressão muito. Que traz um bem à alma e ao meu coração quando eu leio Romanos, capítulo 4, na parte infine do verso 17. Do Deus que faz vir à existência as coisas que não existem. Bem? Deus faz vir à existência as coisas que não existem. Eu tinha um médico na minha igreja, que na verdade era mãe, era filho da mãe, que era minha ovelha na igreja de Nova Vista, igreja que eu pastoreei 18 anos. E eu perguntei para ele um dia, o homem da mão ressequida. Ele é médico. Ele disse, o Senhor vê o milagre, né, da mão. O Senhor mandou aquele homem da mão ressequida estender. Eu, como médico, vejo o milagre e o fantástico de Deus. Que você não sabe o que tem por aqui. Os capilares, a quantidade de células, o interstício celular para passar o sangue, o oxigênio, a musculação, os ossos, o tecido histológico. Está ali a doutora, né? Complicado, né, doutora? O que Deus fez, e Deus disse para aquele homem, estende a mão. Faltava tudo isso na mão dele. Deus fez vir à existência aquilo que faltava, amém? Será que eu estou dizendo alguma coisa para você? Vá para casa, hoje. Quem sabe você ou com seu cônjuge, ore para que Deus venha trazer à existência aquilo que está faltando. Porque só Deus pode fazer isso. Só Deus é o Deus da providência. É Jeová Jiré. Amém? Vamos entender o que é providência divina. Providência divina é o meio pelo qual governa o Senhor todas as coisas. Lembra da história de Jonas? Não adianta lutar contra Deus. Lembra de Jonas? Ele tentou lutar contra Deus. Mas quando Deus determina que uma coisa seja feita, é a sua vontade soberana. Não adiantou ele fugir da presença de Deus. Não adiantou ele se colocar num barco. Ele acabou indo para o mar. Muita gente me pergunta se era baleia. Não era baleia, não. Era um peixe especial criado por Deus. Porque a baleia tem a glote para passar uma sardinha, gente.
não para passar um carro. Além do mais, não tinha ácido no estômago da baleia, desse peixe. E esse peixe tinha um instrumento que o homem inventou hoje, GPS. E deixou ele direitinho lá em Nínive, para ele falar da graça de Deus, da providência de Deus. É Deus que faz acontecer as coisas, amém? Tem alguma coisa que precisa acontecer? Peça para Deus então. Deixe Deus agir no seu tempo, em nome do Senhor Jesus. Quantas vezes a gente coloca nossos problemas, parece que Deus não está nem aí, né? Tem um exemplo na Bíblia. Já ouviram falar daquele patriarca? Ele esperou 20 anos com a sua esposa, Rebeca, e não nasceu. Porque tudo acontece no tempo de Deus. E aí eu quero colocar algumas coisas aqui nisso. Eu creio que na providência divina, quando a gente ora, Deus faz as coisas acontecerem. Amém, queridos? Tem que ter fé. Quem sabe, para muitos de nós, uma lição daquele pai, que Jesus trouxe seu filho a ele. E Jesus perguntou sempre, lembra disso, você tem fé? E o pai foi sincero, porque Deus vê o nosso coração. O pai disse, Senhor, me ajude na ausência da minha fé. Quem sabe hoje, você tem que pedir, Senhor, eu sei que o Senhor faz, mas eu preciso que o Senhor gere em mim fé. E a fé é dom de Deus. Eu creio na providência divina para orar na restauração de coisas que parece que não tem mais jeito. E tem. Tem. Eu creio na providência divina para orar ao meu Deus, pela minha família, pelos meus filhos, em nome de Jesus. Vou terminar. Isso. Há duas coisas, há muitas coisas, mas duas coisas que eu gostaria de deixar em destaque aqui. Essas coisas eu gostaria de deixar bem claro. Deus não falha quanto a si mesmo, bem? Deus não falha. Pergunta isso para Jó. Ele diz, bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus não falha. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para você. Quanto à sua promessa, todas as promessas de Deus, já leram lá em Coríntios? Todas as promessas de Deus têm amém. Sabe o que significa isso? Tem um assim seja de Deus. Não existe nenhuma promessa de Deus que não tenha chancela. O amém de Deus. O assim seja. Então, na esperança que tem de Deus, está em Deus e vai em direção ao Senhor, que é a nossa única garantia que podemos vencer. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.